No vídeo de hoje vamos trabalhar a saída PWM e os LEDs RGB. A gente já viu como utilizar a saída PWM para controlar o brilho, né, de um LED comum, e hoje a gente vai ver como utilizar a saída PWM junto com os LEDs RGB. A primeira coisa é entender o que seria um LED RGB. Um LED RGB é basicamente um LED onde tem 3 LEDs de cores diferentes. Então a gente vai ter o vermelho, o verde e o azul. Então fica mais fácil de enxergar nesse outro modelo aqui, que com um pequeno zoom a gente já consegue ver os 3 LEDs. Então aqui a gente tem os 3 LEDs aqui dentro. Então um deles é o vermelho, o outro é o verde e o outro é o azul. É um LED que normalmente tem 4 terminais, onde um terminal é o comum, né? No caso do catodo comum é o catodo, e aí os outros 3 terminais vai ser o anodo, referente a cada cor de LED. E no caso do anodo comum, você vai ter o anodo como terminal comum e o catodo de cada um dos LEDs das 3 cores. Um detalhe que você tem que observar quando trabalhar com LED RGB é que normalmente o vermelho ele tem uma queda de tensão menor. Então a gente consegue ver aqui, ó, que eles colocaram aqui um exemplo, que o vermelho aqui, para esse modelo que eles usaram, ele tem 2 volts de queda de tensão, enquanto as outras duas cores, né, o verde e o azul, tem 3,2. Então, quando você for calcular aí os resistores, é interessante você lembrar que normalmente os 3 LEDs não têm a mesma queda de tensão. Vamos aqui no Arduino. Então aqui eu vou criar um vetor, onde eu vou colocar aqui os pinos onde está ligado no meu Arduino, né? Eu tenho aqui meu Arduino, os 3 resistores que eu estou usando e um módulozinho aqui que é um LED RGB. Então, no meu Arduino eles estão ligados no pino. Então esse daqui é o vermelho, o verde e o azul. E agora eu vou configurar eles como saída, né? Esse pino como saída. E vou colocar eles inicialmente desligados. Então vou usar aqui. Vamos gravar aqui. Esse módulo com LEDzinho RGB, ele é catodo comum, né? Então em nível lógico alto ele liga o LED e em nível lógico baixo ele apaga. Então vou colocar aqui o vermelho em nível lógico alto. A gente vai ter a cor vermelha. Se eu colocar agora o verde em nível lógico alto, a gente vai ter a cor verde. E aqui, se eu colocar agora o azul em nível lógico alto, a gente vai ter a cor azul. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Vou desligar de novo. E é basicamente isso que você precisa ter para trabalhar com LED RGB. Só que como você tem no mesmo encapsulamento 3 LEDs, você tem aí a mistura das cores. Eu vou colocar aqui um papelzinho aqui, para ficar melhor aqui no vídeo. Por exemplo, se eu ligar as 3 cores, eu vou ter o branco. Então, isso é uma vantagem adicional que a gente tem do LED RGB. A gente já tem uma vantagem com o mesmo LED, né, no mesmo encapsulamento. A gente pode dar significados diferentes, né? Então você pode ter no projeto o vermelho indica uma coisa, o verde indica outra e o azul indica outra. Você também, se ligar os 3, você tem uma quarta cor, que seria o branco. E se você usar a saída analógica, como a gente consegue controlar a intensidade luminosa de cada um dos LEDs individualmente, você consegue ter um conjunto de cores. Então, se a gente utilizar a saída analógica, a gente consegue ter esse efeito aí de gerar outras cores, né? Então, aqui nesse site, a gente tem um gifzinho que explica bem essa ideia. Então, conforme você vai mudando a potência de cada um dos LEDs individualmente, você vai gerando cores dentro dessa faixa de valores. Então, a gente consegue ter o branco, o azul, vários tons de azul, né, vários tons de verde e vários tons aí de vermelho. Então a gente vai fazer isso aqui no Arduino. Então vou mudar aqui para saída analógica. Iniciar os 3 aqui com 0. E carregar. Aqui no loop, eu vou colocar um for para a gente poder ver esse efeito. Então, eu vou colocar um for
com I começando em 0 até ponto I menor que 255 e o I incrementando de 5 em 5. Então vou pegar aqui, colocar aqui um pequeno delay. E aí eu vou mudar apenas uma cor por vez. Então eu vou colocar aqui o vermelho no máximo e vou alterar aqui o verde, por exemplo. Então vamos carregar. Então reparem aí que a gente consegue vários tons de vermelho, né? Então a gente começa com o vermelho e aí vai passando pro laranja, amarelo. Agora eu vou colocar o vermelho e mudar o azul. Aí a gente consegue vários tons aqui de violeta, roxo. A gente consegue manipular as outras cores também, né? Por exemplo, deixar o azul em 0, o verde em 255 e manipular o vermelho. Você consegue aí vários tons de verde. E aí, conforme você vai manipulando cada uma das saídas, né, de cada cor do LED, você vai tendo várias cores possíveis. Aqui a gente tem uma tabelinha que ela é uma referência, né, que você pode utilizar para determinada cor. Então, se você quer trabalhar com algumas cores específicas, você pode se basear nessa tabelinha. Essa tabelinha não é 100% certa, né, porque depende aí do modelo do LED RGB que você está usando, mas ela já é uma boa referência para você ter as cores. Então, se você quer o vermelho, o verde e o azul é bem simples, né? O branco também, é só ligar os três. Mas aí, se você quer, por exemplo, o amarelo, a gente tem aqui que é o vermelho e o verde que você vai trabalhar, né? Laranja, amarelo. Se você quer alguma coisa perto do violeta, né? Já vai ser o vermelho e o azul que você vai ter que trabalhar. E aí você consegue, utilizando essa tabelinha, ter uma referência para cada uma das cores. E aí depois você vai ajustando para o modelo do RGB, né? Que você está utilizando. Por esse vídeo é só. Até a próxima.